e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos quebra-cabeças mais fascinantes de toda a história da filosofia. É um mistério que envolve uma das suas figuras maiores, Platão, e uma contradição que está mesmo no coração de toda a sua obra. E aqui está ele, o paradoxo que vai guiar a nossa conversa. Platão, o mestre da escrita, alguém cujos textos definiram o pensamento ocidental, argumentou de forma apaixonada contra a própria escrita. Como é que isto é sequer possível? E mais importante, o que é que isto nos diz sobre a sua filosofia? Muito bem, para começarmos a desembrulhar este mistério, temos de perceber bem a posição de Platão em relação à escrita. E é uma posição no mínimo surpreendente. Apesar de ser um gênio da palavra escrita, ele não confiava nela para as coisas realmente importantes. Pensem bem nisto. Vindo de alguém que nos deixou obras que são a base da nossa civilização, esta afirmação é, no mínimo, chocante. Para ele, a escrita simplesmente não servia para a tarefa mais importante de todas, a busca pelo conhecimento verdadeiro. Ele via-a quase como uma ferramenta defeituosa para o verdadeiro trabalho filosófico. As objeções dele podem resumir-se a 2 pontos essenciais. Primeiro, ele achava que os textos faziam com que as pessoas usassem o conhecimento sem pensar. E segundo, transformavam a aprendizagem num ato passivo, ou seja, era o perigo de se poder recitar a informação de outra pessoa sem nunca a compreender de verdade. Era um ataque direto à aprendizagem preguiçosa. Isto leva-nos então à nossa primeira grande pista para resolver o paradoxo. Para Platão, o grande perigo da escrita estava diretamente ligado à forma como ela afeta a nossa mente e, em particular, a nossa memória. Platão fazia aqui uma distinção absolutamente crucial. Por um lado, temos a memória externa, que é quando confiamos em notas, em livros, é recordar de fora, de forma passiva. Mas, por outro lado, temos a memória interna, que é um conhecimento que nós próprios geramos ativamente dentro de nós, através do diálogo e do raciocínio. Para Platão, só este segundo caminho levava ao saber genuíno. E a prova disto está nas próprias palavras de Platão. Nesta passagem do seu famoso diálogo Fedro, ele avisa que a escrita não é um remédio para a memória, mas sim para a recordação. Em vez de nos fortalecer a mente, torna-a preguiçosa, dependente de sinais estranhos que vêm de fora. E aqui está o ponto central de tudo isto. A desconfiança de Platão na escrita tem as suas raízes na sua famosa teoria da reminiscência. A ideia é que a verdade não é algo que se aprende num livro, é algo que se recorda de dentro da nossa própria alma. Aprender, para Platão, era um ato de redescoberta interior e não de aquisição exterior. Agora, para percebermos mesmo a escolha de Platão, temos de fazer uma viagem no tempo, até ao seu mundo. Uma Atenas que estava a passar por uma crise profunda. A Atenas do tempo de Platão já não era aquela potência gloriosa da Idade de Ouro de Péricles. Imaginem só o cenário, uma cidade arrasada pela guerra, dizimada por uma peste terrível. Era uma sociedade em convulsão, a questionar tudo, os seus valores, a sua política, a própria natureza do conhecimento. A estabilidade de antigamente tinha desaparecido. E no meio de toda esta crise estava a acontecer uma revolução tecnológica e cultural gigantesca. A sociedade estava a passar de um mundo onde o conhecimento era falado, debatido, memorizado, para um novo mundo onde começava a ser fixado em texto. Platão estava mesmo no epicentro deste choque de culturas. Hoje em dia é quase impossível imaginarmos isto, mas o conhecimento não era algo que se pudesse ir procurar, não havia um corpo de saber fixo, objetivo. O conhecimento estava vivo, estava guardado na memória dos poetas e dos oradores. A verdade não era uma base de dados, era uma performance, uma tradição viva que passava de boca em boca. E é aqui que todas as peças do nosso puzzle começam a encaixar. Tendo em conta este contexto todo, a visão de Platão sobre o que a filosofia faz todo o sentido. Para ele, não era uma matéria de estudo, era uma atividade. A filosofia, na sua essência, não podia ser encontrada num papiro. Tinha de ser praticada, vivida. Era a dialética, o confronto de ideias num diálogo cara a cara. Era neste processo ativo de questionamento que a alma era estimulada a recordar a verdade por si mesma. E o motor deste processo era, claro, o método socrático. O objetivo não era transmitir informação, mas sim desmontar falsas certezas e guiar a outra pessoa, através de perguntas, para que ela pudesse encontrar a verdade por si própria. Era o exercício máximo da tal memória interna. E agora, finalmente, chegamos à resolução do nosso quebra-cabeças. Como é que um escritor que desconfiava tanto da escrita partilhou as suas ideias com o mundo? Bem, ele inventou uma forma de escrever que resolvia o próprio problema que ele apontava. A escolha pelo diálogo foi uma autêntica jogada de gênio. Reparem, um diálogo não é um tratado que nos diz o que pensar. Pelo contrário, ele mostra-nos como pensar. Simula a conversa socrática, força-nos a pesar os argumentos e a participar mentalmente na discussão. Quem lê não é um mero espectador, é, na verdade, convidado para a conversa. E o contraste com o seu aluno mais famoso, Aristóteles, torna isto tudo ainda mais claro. Aristóteles escreveu tratados com o objetivo de construir um sistema de conhecimento. Platão, por outro lado, escreveu diálogos para modelar o processo de questionamento. Para Aristóteles, a filosofia era um corpo de saber a ser dominado. Para Platão, era uma viagem a ser vivida. E aqui está a grande e bela ironia. Ao escrever contra o uso acrítico da escrita e ao criar uma forma literária que nos obriga a pensar criticamente, Platão, através dos seus diálogos, acabou por lançar as bases do próprio conhecimento objetivo de que a sua cultura tanto precisava. Ele usou a escrita para salvar o espírito da oralidade. O que nos deixa com uma pergunta muito pertinente para os nossos dias. Hoje, rodeados por um fluxo interminável de informação, como é que podemos aplicar a lição de Platão? Como é que podemos garantir que não estamos só a consumir dados passivamente, mas a participar ativamente no processo de conhecer, de tornar o conhecimento verdadeiramente nosso? É sem dúvida algo em que vale a pena pensar.